nós estamos ministrando uma série de guerra espiritual para que nós possamos, à luz da palavra do Senhor, não passar por uma guerra, ser ferido e o pior, não passar por uma guerra e ser vencido por ela. O Senhor nos mostra, nos esclarece, nos adverte que nós viveremos de quê? Da palavra do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra, ela faz toda a diferença. Nós vimos na ministração anterior, 2 domingos atrás, quando nós falamos sobre esse tema, sobre guerra espiritual, sobre ouvir a Deus, dar atenção à palavra do Senhor, cumprir a palavra de Deus, e nós trouxemos um personagem bíblico chamado Samuel. Nós falamos de Samuel, quem era Samuel, quem foi Samuel. Então nós ouvimos à luz da palavra que Samuel foi o filho de Elcana, filho da Ana. Samuel foi um profeta, foi um sacerdote, foi um juiz, mas nós despertamos em vocês uma maneira de vocês analisarem e responderem as coisas, se relacionarem nesse mundo natural, mas priorizando o espiritual. Nós somos seres espirituais, não somos seres naturais. Infelizmente, insistimos em predominar na nossa natureza o ser natural, logo, consequentemente, agimos naturalmente e perdemos as batalhas porque elas têm início no reino espiritual. Ou seja, nós precisamos sermos seres espirituais, ou seja, tomar a posição da nossa essência. A nossa essência não é natural, a nossa essência é espiritual. E nós falamos aqui que nós precisamos imitar a Deus, ser como Deus, como Cristo foi. Jesus disse que ele não fazia nada que seu pai não tivesse dito, não tivesse orientado, não tivesse falado, ou ele não fazia nada que não tivesse visto o pai fazer. Isso é um ensino muito grande, muito forte. E Jesus viveu na terra como nós estamos vivendo. Jesus tinha osso, carne, coração, emoção, como nós temos. Mas ele, nas ações de Jesus Cristo, ele sempre priorizou o espiritual no natural, ele não inverteu. E nós falamos aqui que essa inversão, ela não nos traz resultado, pelo contrário, ficamos patinando, dando volta em círculo e depois questionamos onde está Deus na nossa vida, porque não vemos Deus agir. Porque, na verdade, nós estamos agindo de forma diferente daquilo que Deus gostaríamos que agíssemos. Então, o Senhor nos despertou para que nós pudéssemos tomar essa posição, tomar de volta essa posição de sermos seres espirituais. Porque se eu pensar espiritualmente, logo eu vou falar, vou agir espiritualmente. E agindo espiritualmente, as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. E falamos do exemplo de Deus. Deus, quando viu os céus, a terra, Deus, quando criou os céus, a terra e o mar, no início a terra era deformada, vazia, e Deus olhou a terra e não só contemplou a terra. Deus chegou na terra, olhou, contemplou, mas a terra ela não foi transformada por Deus estar presente. A terra não foi transformada por Deus olhar aquela situação de caos. A terra foi transformada quando Deus falou. Então, a palavra é muito importante. O Senhor fala que na palavra que tudo vai mudar, menos a palavra do Senhor. Tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que está escrito, para o quê? Nosso ensino é que está escrito. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que revele para a gente a palavra. A ler a palavra é extremamente necessária, é extremamente importante. É a base, é o princípio. Mas só ler a palavra por ler, ela não vai fazer muita diferença na sua vida, porque os grandes homens da época dos templos, os sacerdotes, eles ministravam a palavra, mas eles não entendiam a palavra. Eles não compreendiam a vida da palavra, a revelação da palavra. Aí Jesus chega e traz a palavra, desperta em Nicodemos o desejo de conhecer a palavra. E era um dos principais da sinagoga, mas ele não entendia a palavra. Era um homem culto, era um homem que administrava o templo, mas ele não discernia a palavra, ele não compreendia a revelação da palavra. Chegou para Jesus, o que é que eu faço? Na verdade, ele nem chegou a perguntar diretamente, mas ele fala de um questionamento que ele tinha para herdar a salvação. Jesus Cristo chega para ele e diz assim, está lá em João capítulo 2, diz, é necessário que você nasça de novo. E não era um homem culto, era um homem que estava na sinagoga,
Era um homem que estava lá no templo, era um homem que se pegava a lei de Moisés e era ministrado. Ele estava continuamente lá, mas ele não compreendia a palavra. Quando Jesus falou aquilo para ele, é necessário nascer de novo, esse homem pirou. Peraí, eu não sou criança, não tem, até se fosse uma criança, eu não teria como voltar ao útero da minha mãe. Não existe aquele voltar na fita, volta um pouquinho para a gente ver como é que começou a história. Não tem como voltar. Jesus disse, não, você não está entendendo nada, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue, verdadeiramente é necessário nascer de novo. Era um homem culto, era um homem inteligente. Você passa um pouquinho a palavra, alguns versículos mais na frente, você vai ver que tinha uma outra pessoa que não era tão culto quanto ele, mas que também não compreendeu a palavra, a sunamita. Quando foi para Jesus, quando ele fala para ela que era necessário beber da água da fonte, ela não compreendeu. Me dá dessa água para que nunca mais eu tenha sede. Não compreendeu. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer a revelação da palavra. O seu conhecimento natural é muito importante. Quer fazer mestrado? Faça mestrado. Quer fazer doutorado? Amém, é importante, é necessário. Mas para a tua vida natural, que vai durar quanto? 80 anos? 90 anos? E mesmo que você venha viver 70, 80, 90, 100 anos, vai chegar um momento que todo esse seu conhecimento não vai ser aplicado na sua vida profissional. Você já aposentou, já não tem mais aquelas condições. E por que nós valorizamos tanto as coisas naturais? Pagamos tanto. Tem esses cursos aí de culto que se paga quanto, hein? Muito dinheiro para se fazer um curso. É importante que você faça. Eu não estou dizendo que não faça. Pelo contrário, eu estou dizendo que você priorize o espiritual. Eu estou dizendo para você que você é um ser espiritual. Não adianta, mesmo que você venha prosperar financeiramente e profissionalmente, e se a sua alma não for do Senhor, ele fala, o que é que adianta, o que é que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não está dizendo que você não prospere, pelo contrário, Jesus disse que veio para nos trazer vida abundante sobre as nossas vidas, mas eu preciso separar bem as coisas. E nós aprendemos à luz da palavra que nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos compreender o que Deus está falando. Como saber se estamos ouvindo a Deus? E a história de Samuel é uma história muito, muito interessante. Nós falamos aqui que era Samuel, e de uma forma natural nós respondemos que Samuel, filho de Elcana, é verdade, é filho de Elcana. Mas o que o Espírito Santo quer que a gente procure aqui, descubra a pérola da palavra. Então Samuel era o filho de quê? Nós ministramos sobre isso. Era o filho de quê? Da oração e da promessa de Deus. Era filho de uma oração e da adoração. Eu quero chamar a sua atenção para sempre, quando você lê a palavra, quando você estiver à igreja, ouvindo uma ministração, estiver um culto, até doméstico, numa célula, eu quero chamar a atenção sua para você sempre iniciar os seus pensamentos no campo espiritual. Nós pegamos a semente, a palavra de Deus, no campo espiritual e lançamos no campo natural. Foi o que Deus fez. Quer gerar resultado? Não inverta a situação, não vai funcionar. Pega-se a palavra no campo espiritual e lança-se no campo natural. E nós falamos do Samuel, que Samuel era o filho da promessa, mas de quem? De quem era Samuel biologicamente? Filho de uma mulher que era estéril. Uma mulher que para todo mundo era estéril. Mas nós falamos que Ana era temporariamente estéril. Por que Ana era temporariamente estéril? Porque no temporário, na mente da Ana, ela já tinha determinado que ela não queria continuar sendo estéril. Na mente dela, ela colocou uma posição de inversão, ou seja, o problema da Ana não era passageiro, o problema, a esterilidade, principalmente naquela época, a esterilidade era alguma coisa que era perpétuo, era eterno, ou seja, enquanto você viver na terra, você vai ser estéril. Mas Ana, que foi o que Ana fez? Transformou através da sua mente, que é o campo de batalha, o quê? Aquilo que era eterno para passageiro. Olha só, se a Bíblia nos traz um relato que Ana, ela conseguiu fazer daquilo que era perpétuo para passageiro, nós podemos também. Porque essa palavra está trazendo a experiência de Ana, mas hoje ela não serve nada para Ana. Ela serve para a gente, ela é útil para a gente. Eu costumo dizer, dona Anunciata, que Deus ele não oculta nada, nem exemplos bons e nem exemplos ruins. Deus fez questão de citar exemplos de homens que outrora conheceram a Deus e não viveram os princípios de Deus e quais foram as consequências. Homens que rejeitaram Deus
e sofreram as suas consequências. E fala também de homens que ouviram a Deus, obedeceram a Deus e tiveram os seus benefícios pela obediência, o cumprimento à palavra do Senhor. Ou seja, tem exemplo para tudo. E eu vou escolher, eu vou decidir qual é dos exemplos desses que eu vou aplicar na minha vida. Dos religiosos que ouvem a palavra e morrem no deserto, de homens que são escolhidos por Deus, que vê as maravilhas, experimentaram milagres do Senhor, mas continuam morrendo no deserto, tem um coração duro, murmuradores, reclamadores, incrédulos, duvidam até da presença de Deus na sua vida. É esses homens que eu quero seguir na Bíblia? Não, a Bíblia fala dessa mulher chamada Ana, que ela decidiu mudar a história da sua vida. Foi fácil? Não foi fácil, mas ela perseverou. Então eu poderia, se eu fosse até trazer um tema para isso aqui, para esse estudo, eu poderia dizer para você, a determinação muda a situação. Ou poderia dar um outro tema, da esterilidade para a fertilidade. Quem muda somos nós. Quem muda a situação somos nós. Deus opera de acordo com o nosso agir. Eu já ministrei uma vez, a nossa reação, a nossa ação chama a reação de Deus, traz a reação de Deus. Então nós precisamos entender que no contexto humano sempre vai ter pessoas como participaram desse contexto da vida da Ana. Teve o seu marido, Elcana, né, o satisfeito, o acomodado, o indiferente. Ele até podia ser um excelente marido, mas era um péssimo sacerdote. Nós temos em determinados momentos esse homem agiu assim. A Penina, sua rival, a matadora de sonhos, nós falamos sobre isso aqui, e eu queria explorar mais um pouquinho sobre esses personagens, em especial sobre esses três, né? Na ministração falamos sobre isso e dissemos que nós iríamos ministrar. E eu queria trazer para você 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 em diante, em especial o versículo 3, onde nós começaremos a explanar mais detalhadamente esse estudo. Diz assim a palavra do Senhor: todos os anos, esse homem, falando de Elcana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aí ele diz, o texto diz que lá, Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O versículo 4 diz assim: no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. O versículo 7 diz assim: isto acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ano após ano, Ana subia ao templo do Senhor para orar, adorar, mesmo ainda estéril. Mesmo estéril, Ana não desistia de ir para a casa do Senhor. Mesmo ainda estéril, ela não desistia de quê? Do seu milagre. E a casa do Senhor, para que eu vou para a casa do Senhor? Nós sempre oramos antes do culto, lá no gabinete pastoral, e uma coisa que nós colocamos: Senhor, não queremos ser religiosos. Não queremos vir à igreja porque alguém pode notar a nossa ausência. Não queremos vir à igreja tão somente que domingo é o dia do Senhor e eu devo, né, ir à casa do Senhor. Não, eu tenho que ir à casa do Senhor com propósito. Esta família não saía da sua cidade, não saía da sua casa para a casa do Senhor para sentar em um banco de igreja. De jeito nenhum, ela ia com um propósito. Tinha um propósito no coração que ela desejava de Deus. Tinha um desejo na sua alma. A Bíblia diz que eles iam para quê? Adorar o Senhor e oferecer sacrifícios a Deus. Todos os anos, a lei exigia que todos os israelitas tinham que comparecer ao templo uma vez, pelo menos uma vez por ano. Neste lado aqui, sem considerar o lado da esterilidade da Ana e do conformismo de Elcana, nós podemos perceber que Elcana, nesse ponto, foi um homem que ajudou a Ana e a sua família a obter os milagres do Senhor. A exigência era para os homens irem uma vez por ano às festas.
Está lá em Êxodo, está lá em Deuteronômio. Uma vez por ano. As mulheres, os filhos, não eram obrigados a ir. Os homens, sim, os israelitas, eram obrigados. Nesse ponto, o que é que a família toda fazia? O que é que Elcana fazia? Ele pegava todos os filhos, a sua família e suas mulheres, naquela época se permitia assim, e levava lá para o templo. A visão dele era uma visão diferente? Era uma visão diferente. Ele levava para o templo porque lá tinha o quê? Festas. Muitas festas. Tinha muita comida. O sacrifício que se oferecia, parte era para o Senhor, parte era para o sacerdote, né, o sumo sacerdote, e parte era para as pessoas festejarem. Se oferecia um animal, a gordura do animal, o sangue do animal, a gordura era queimado, o sangue era derramado, era oferecido a Deus. Já o peito e o ombro do lado direito tinha suas razões, não quero entrar nesse mérito. Isso era oferecido ao sacerdote, mas as outras partes do animal, Samuel, era para comelança, era para festa. E a festa demorava alguns dias. Então Elcana levava a família porque era uma festa. Podemos tirar o chapéu para alguma particularidade de Elcana? Sim, poderia sim. Poderia dizer que Elcana foi, neste momento, usou a sua autoridade e não deixou ninguém em casa. Não deixou a mulher em casa, não deixou os filhos em casa. Vem cá, gente. Vamos todo mundo, é verdade que vai ter uma festa, mas tem um momento lá que é de adoração ao Senhor e um momento de sacrifício ao Senhor. Então ele dava oferta para a mulher, para os filhos, a oferecer a Deus. É muito importante quando nós utilizamos aqui o momento dos dízimos e ofertas e você manda o seu filho vir aqui ofertar ao Senhor. Agora, não só mande o seu filho vir ofertar ao Senhor, venha também. Ele tem que ver você um exemplo. Eu tenho visto muitas vezes aqui, os filhos vêm, o pai vai lá, ó, leva lá. Né? Eu não sei se é a oferta que o pai está dando do filho para entregar ao Senhor, ou se é uma oferta do pai. Mas não deixe só o seu filho vir. Qual é o exemplo, qual é a imagem que você está dando para ele? Meu filho, você pode ir, seu pai não precisa não, seu pai já está, né, nessa situação, não precisa não, você precisa vir. As ofertas que eram feitas, que eram dadas ao Senhor, era toda a família participava. Então não saia da sua casa, minha mulher está indisposta. Não, gente, vamos para a igreja. Você, homem, você, sacerdote, meu filho não está, ele está indisposto, ele vai estudar. Meu querido, ele vai estudar na segunda, ele vai estudar na terça, ele vai estudar de noite, ele vai estudar a qualquer hora. Mas no dia de adorar o Senhor, ele vai comigo. Quando você lançar isso, e isso fica enraizado no coração dele, o que é que a Bíblia diz? Quando ele crescer, não se desviará dele. Nenhum dos filhos de mamãe, estão fora da casa do Senhor. Geradora de 3 pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Já tem uma outra irmã de mamãe, criado também como mamãe foi criada. Chegou uma vez para mim, minha tia, e disse: meu filho, como eu gostaria de ser a sua mãe, de ver todos os meus filhos na casa do Senhor. Determinação, autoridade. Vem à casa do Senhor, homem. Que conversa de deixar o filho em casa. Que conversa de deixar a esposa em casa. E quando vinha à casa do Senhor, mas venha com propósito. Pode até se alegrar, sim. É festa na presença do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Na presença do Senhor, o quê? A abundância de alegria. Mas traga a sua família. Não deixe a sua família de fora. E pastor, e hoje? Como é que é? Eu já tenho um filho, um rapaz. Já tenho uns filhos aí. Não, aí você vai orar, vai tomar posição. Mas eu quero falar sobre Ana. Ana era uma pessoa determinada. Ia ao tabernáculo, ia à igreja. E quando ela ia para a igreja, ela ia com propósito. Mas sabe como ela ia? A Bíblia fala aqui no versículo 7, que a sua rival, a Penina, ela, o tempo todo, ela queria matar o sonho
da Ana. Ela insultava. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, diz que ela insultava, irritando para mortificá-la. Quantas vezes nós não escutamos isso da própria casa, as pessoas dizendo para a gente, não, isso faz parte da natureza humana, continue desse jeito, isso faz parte, é problema conjugal? Quem não tem problema conjugal? Uma desonra na família? Quem não tem problema de desonra? Mulher desonrar marido? Ô, pastor, gente, é normal viver isso. Não, não é normal. Todas as vezes que nós vemos isso, nós podemos perceber que existe um rival trabalhando contra as nossas vidas. A rival provocava, isto acontecia, o versículo 7, não era só uma vez não, ano após anos, isto acontecia todas as vezes que Elcana levava a sua família, a Penina estava lá. Tu é esquecida de Deus, tu é estéril, tu não tem filhos, tu és uma miserável, teu útero é morto, é estéril. A Bíblia diz que Ana chorava com esse sentimento, mas ela ia à igreja, mesmo assim, ela ia ao templo, mesmo diante de uma esterilidade, mesmo diante de uma situação incurável, ela não deixava de buscar o Senhor. Por maior que seja a sua luta, ei, acorda, em casa não vai resolver, em casa não vai solucionar o seu problema. A Ana tinha vários motivos de não ir para o templo, distância, era mulher, Deus ainda não tinha agido na vida dela, tinha uma rival que o tempo todo estava envergonhando, humilhando ela, que só fazia ela sofrer. Talvez você esteja numa situação dessa, mas Ana sabia que o milagre dela estava onde? Onde é que o milagre ia se iniciar na vida dela? Lá no templo, no sacerdote, no profeta. Eu gostei dessa, não sei se foi logo hoje cedo, ou foi ontem à noite, eu estava olhando, que isso para o Ministério de Família é muito legal, depois trazer um estudo em cima disso aí, porque sabe onde foi lançado a palavra profética, dona Anunciata, para Ana? No templo. Elias lançou a palavra. Mas sabe onde foi gerado o milagre? Em casa. Quando ela coabitou com o marido. A gente recebe a palavra de Deus aqui, recebemos os ensinamentos de Deus aqui, vamos lá para casa e geramos um milagre, em cima do marido, em cima da esposa, em cima dos filhos, lançamos a semente, ministramos o que nós recebemos aqui na igreja, aqui é liberado o milagre para a sua vida, aqui é liberado a unção de Deus para a sua vida, a unção que transforma, a unção que liberta, a unção que cura, a unção que renova, a unção que opera maravilhas. Deus usou e usa a igreja com essa finalidade. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas aí era uma vez por ano, porque o texto fala que era uma vez por ano. Primeiro não fala sobre isso, né? Tinha as 3 festas que era obrigatório. Mas tudo bem, 3 vezes por ano. Isso porque não tinha o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo desceu, a igreja era todos os dias. Todos os dias eles estavam em comunhão, no partir do pão e na oração. Isso trazia o que para eles? Poder de Deus sobre a vida deles. O engraçado é que nós hoje, os evangélicos, estamos passando por alguma esterilidade na nossa vida, uma situação aos olhos humano, natural, irreversível, não tem jeito, não pode, é a natureza, é o comportamento, é a situação global. Não, gente, somos seres espirituais, não dependemos daquilo que nos cerca, dependemos daquilo que vem lá de cima, e devemos buscar isso. Por isso, Ana, mesmo sendo envergonhada, ano após ano, estava na casa do Senhor, dizendo o quê? Eu não abro mão do meu milagre, eu não abro mão do meu milagre. Ana foi uma mulher determinada, Ana foi uma mulher perseverante, ela não cessou de buscar o milagre do Senhor, todos eram envolvidos, mas Ana tinha uma particularidade, Ana buscava o Senhor, e olha, e toda vez que Ana buscava o Senhor, a sua rival fazia de tudo para Ana ficar se lamentando. Eu até acho que
um entendimento meramente humano, que Deus permitia que Penina insultasse, humilhasse, envergonhasse a Ana, porque para Ana aquelas palavras se tornaram o quê? Combustível para ela buscar a presença de Deus. Mas o que acontece muitas vezes é quando alguém fala, você não presta, realmente não. Sabe uma coisa? Eu não presto mesmo, não tem jeito. Você não presta? Vou te mostrar que eu presto. Seu casamento não tem jeito? Vou te mostrar que tem jeito. Teu filho não tem jeito? Vou te mostrar que tem jeito. Tuas finanças não tem jeito? Vou te mostrar. O teu pai não tem jeito? Eu vou te mostrar. Use isso como combustível para você ir na presença de Deus, para você buscar o seu milagre, para você invocar a ação de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa o quê? Usar a sua mente. Use a sua mente. Se a sua mente for espiritual, você vai ver o que acontece. Se ela ficasse em casa, estaria ausente da adoração, estaria ausente do sacrifício, mas também estaria ausente da oração ao Senhor, no versículo 10. Quantos poderiam estar hoje na casa do Senhor, seja nessa igreja, ou seja em outra igreja? Estão aonde? Visitar uma família, visitar alguém doente, legal, faz parte, é bom. Mas na hora da adoração, na hora do culto, vou fazer um negócio, vou descansar, vou estudar, vou preparar um trabalho, vou fazer um relatório de trabalho. Ei, tu vem aqui à casa do Senhor, seja nessa igreja, seja em outra igreja, você vai adorar a Deus, você vai oferecer sacrifício a Deus, você vai orar ao Senhor. Como é que você acha que você vai sair daqui? De mãos vazias? Acredito que não. Porque se você buscar de coração, você vai ter do Senhor. Hoje o nosso adversário tem feito de tudo, para além de nos deixar sem a bênção ou bênçãos, ainda com tristeza, com muito choro e amargura. É uma pura verdade. Mas olha, se Ana fosse como muitos, estariam mais um ano estéril. Se Ana fosse como muitos, estaria na sua vida sem um milagre de Deus. Se ela ficasse em casa, olha só, ela estaria ausente da adoração, do sacrifício e de oração ao Senhor. Logo, permaneceria sem seu milagre, sem sua bênção. Hoje o nosso adversário tem feito de tudo, para além de nos deixar sem a bênção, ainda com tristeza e com amargura. E é verdade. Eu quero ver uma pessoa muito amargurada, mas muito amargurada no anunciado, e chegar no altar de Deus, na casa do Senhor, abrir o coração para ela sair do mesmo jeito. É ruim. É ruim ela sair do mesmo jeito, mas não sai mesmo. Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é bom. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma ele lança fora. Pastor, eu estou cansado, aí é que você precisa de Deus. Eu estou desanimado, aí é que você precisa de Deus. Eu estou com problema, aí é que você precisa de Deus. Estou muito cansado, estou desacreditado em mim mesmo. As pessoas já não acreditam em mim. Elcana já não acreditava mais no milagre. Elcana nesse momento era só um religioso. Vá para a igreja, vá para a igreja. Para quê? Depois tem festa. Depois vai ter um momento de celebração das festas. Vamos para lá celebrar. Hoje o nosso adversário tem feito isso. Ana tinha 3 opções. Primeira opção da Ana, que é a nossa opção. Eu e você, nós temos 3 opções. Nesse contexto de Ana. De 1 Samuel, capítulo 1. Desistir. Afinal, isso acontece. Deus quis assim, e ficar em casa, e nada vai acontecer. Ana poderia ter ficado em casa? Claro. Poderia desistir da bênção dela, do milagre dela? Claro. Poderia desistir do sonho dela? Claro. A esterilidade era um fato na vida dela. Ela vivia isso aí. Segunda opção da Ana. Ela poderia ir acompanhar o seu marido e participar da festa. Não, vamos lá, vamos para a vigília. Um exemplo legal. Vamos lá, depois vai ter a comunhão. Depois vai ter um lanchezinho legal. Vamos lá para a festa. Ela tinha essa opção. Já que Deus quis assim, vamos só participar lá da festa.
Vamos lá para a casa do Senhor, vamos lá. Oh, Deus, muito obrigado. Vem para te adorar, aleluia, louvado seja o teu nome, glória a Deus. E com o coração amargurado, coração triste, precisando da intervenção de Deus para mudar a sua história. Ela poderia só acompanhar o marido. Ah, o Senhor quis assim, então eu vou me divertir. Só que depois da diversão, o que é que ia acontecer? Ana ia voltar para casa, envergonhada, humilhada, sem a sua bênção. Acompanhe seu marido, participe da festa, mas não fique de fora do sacrifício, não fique de fora de clamar ao Senhor. Acompanhar seu marido, participar da festa, e sob o pretexto, já que Deus quis assim, né? Que hoje os maiores problemas têm sido o financeiro e o problema conjugal, o problema familiar. Já estou assim com 10 anos. Meu marido já é assim há 10 anos. Não me interessa se o meu problema dura 20 anos. Eu vou continuar com a minha determinação para mudar a minha situação. Se eu desistir, nada vai acontecer na minha vida. Se eu determinar como Ana determinou, eu tenho um milagre. Agora a terceira opção de Ana. Vou para Siló, vou para o templo buscar o meu milagre. Para que você veio hoje? Buscar o meu milagre. Se você veio buscar um milagre hoje do Senhor, se coloque de pé, que eu quero orar.